Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021. Eu sou Caio Fonseca e agora as principais informações do momento. Trânsito tranquilo aqui atrás, na Avenida de João Batista, na zona centro-sul, nos dois sentidos. Muita gente indo para o centro aqui, nessa imagem do sentido bairro-centro. Bacana, hoje é um dia de uma manhã ensolarada aqui em Manaus. Aquele calor peculiar que você só encontra na capital do Amazonas. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para Manaus hoje é mínima de 25 e máxima de 33 graus. Fique com a gente, o RT1 Notícias já está no ar. Você que utiliza o transporte público de passageiros, os ônibus articulados das linhas 300, 356, 448, 500, 560, 640 e 650 tiveram o itinerário alterado devido à alagação em trechos de ruas e avenidas do centro de Manaus. Isso a partir de hoje. E agora, esses ônibus não param mais no terminal da Matriz e passam a dobrar à esquerda, na Avenida 7 de Setembro, por onde seguem até a Avenida Getúlio Vargas e, em seguida, cumprem o itinerário normal. A mudança é por conta das linhas utilizarem veículos articulados, que têm um piso mais baixo do que os ônibus convencionais. A opção para os passageiros são pontos de parada atrás da Igreja Matriz, na Praça da Polícia e também ao longo da Avenida 7 de Setembro. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que a frota de ônibus articulados permanece a mesma. Agora, falando de cheia, falando do Rio Negro, está a 2 centímetros da maior cheia histórica já registrada por aqui. Nesta sexta-feira, a cota é de 29 metros e 95 centímetros. Olha só que imagem bonita, né? Todos os dias a gente mostra essa imagem linda do Porto de Manaus ali. É uma imagem muito bela, mas a gente precisa lembrar que essas cotas elevadas atingem cerca de 5 bairros na capital amazonense. Ou seja, muita gente prejudicada, né? É um problema sério e que autoridades precisam discutir. Por falar em autoridade, o governo do Amazonas tem alertado sobre informações falsas repassadas por criminosos a respeito de vagas de emprego ofertadas pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo. Essas informações circulam em aplicativos de mensagens e redes sociais. Os criminosos chegam a cobrar, olha lá, R$ 29,90. Tem até Pix para isso. Mas o Cine Amazonas alerta que vagas de emprego anunciadas pelo órgão ficam disponibilizadas no portal do trabalhador e nas redes sociais oficiais da CETEMP. O governo do Amazonas anunciou que passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, agora vão ser submetidos a testes de Covid para tentar impedir a chegada da variante indiana. Mas não tem data definida para que isso comece a ocorrer. O trabalho deve ser feito junto à Prefeitura de Manaus e também foi anunciada a vacinação dos aeroportuários contra a Covid, As vacinas que já estão chegando aqui no Amazonas. E a partir dessa sexta-feira, conforme definição do grupo prioritário, orientados pelo Ministério da Saúde. De acordo com dados da Infraero, cerca de 1.600 passageiros desembarcam por dia no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A meta inicial é de testar pelo menos 10% desse público diariamente. Vamos agora conferir as principais notícias do Real Time 1 em www.realtime1.com.br. Manaus e mais 4 cidades do Amazonas participam do Fora Bolsonaro no sábado. É o que vai ocorrer aqui. Vacinação contra a Covid para aeroportuários começa hoje. Acabamos de falar sobre isso aqui em Manaus. E um outro destaque, PTC quer cadeira na Câmara e na Alean. Davi pode decidir candidato a governo? São as notícias da política e o mundo dos negócios agora no RT1, porque a gente vai falar, sabe com quem? Com Gerson Severo Dantas, que já está todo animado, porque sextou! Sextou, Gerson! Gerson, me diz uma coisa. Ontem foi um dia movimentado na política, afinal, Jair Bolsonaro em Maturacá, presidente Lula deu entrevista hoje pela manhã a Retiradentes, aqui em Manaus. Ou seja, os dois antagônicos em evidência na mídia. Região do Alto Solimões, você pega o GPS e você vê que é longe para Dedéu. Na live, ele comunicou, fez críticas ao senador Omar Aziz por conta de ser o presidente da CPI da Covid.
cobrou que o Omar Aziz convoque para depor o pastor Silas Malafaia, que segundo ele, é um dos caras que mais o assessoram, e não é só uma assessoria espiritual, como o Omar Aziz argumentou para não convocá-lo, que o Silas Malafaia fala de tudo, dá pitaco em tudo no governo dele. Então, se a CPI quiser saber realmente alguém que o aconselha sobre Covid, pandemia, é o Silas Malafaia. Eu estou tentando contato com o Omar Aziz desde o início da manhã, mas parece que ele está em trânsito para Manaus e ainda não consegui. Já disparei aqui umas mensagens para a assessoria dele para ver se ele responde a essa questão. Até porque a gente conhece o temperamento do senador Omar, né? E o Silas Malafaia disse que ele é um arregão, que ele quer falar na CPI de qualquer forma, mas o Omar Aziz é um arregão. Acho que ele vai dar uma boa confusão aí, porque ele não tem ideia de quem é o Omar Aziz quando está com esse tipo de pressão. Uma outra coisa que repercutiu ainda nessa visita do presidente é a resposta que o general Eduardo Pazuello enviou ao comando do Exército para o caso da investigação sobre transgressão do regime disciplinar do Exército, artigo 57, que proíbe militares da ativa de participar de eventos políticos. Na sua defesa, o ex-ministro Pazuello disse que aquele evento lá no Rio de Janeiro não era um evento político. O presidente não tem partido e não estamos em ano eleitoral. Ou seja, aquela desculpa para inglês ver. A grande questão é, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, vai engolir em seco essa desculpa furada por conta de orientação do presidente da República, ou vai manter o que diz o RDE, né? Regimento Disciplinar do Exército. Ou seja, está numa sinuca de bico danada. Até agora não temos uma resposta sobre isso. Gerson, eu conversei com algumas pessoas, alguns generais da alta cúpula do Exército, que eles me disseram o seguinte, que há uma pressão nos bastidores para que o comandante do Exército puna de forma severa o general Pazuello para que dê exemplo. Mas eles também não estão assim, totalmente satisfeitos com a possibilidade disso acontecer. Eles sabem que isso é quase que improvável, porque o comandante do Exército jamais vai querer se indispor com o presidente da República, que estiveram juntos ontem em Maturacá. Agora, há uma pressão, sim, sobre o comandante do Exército. Veja bem, Caio, o vice-presidente da República, Milton Mourão, desde segunda-feira tem dado declarações de que diz que é preciso punir o Pazuello. As entrevistas que ele dá são bem claras. Houve transgressão à disciplina e ele precisa ser punido, diz a Milton Mourão. O ex-ministro da Secretaria de Governo deu uma entrevista agora há pouco ao portal UOL, que a gente estou decupando aqui, disse que o ato do Pazuello ultrapassou todos os limites razoáveis no que diz respeito à disciplina. O general Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, há uma semana disse que militar não pode participar de atividades políticas. O ex-comandante do Exército, Edson Pujol, em dezembro, falou: olha, os militares não querem entrar na política, mas não querem também que a política entre nos quartéis. Então esse caldo todo aí está sendo digerido por um único homem, que é o general Paulo Sérgio, comandante do Exército. Ou seja, muita água vai rolar. Ele tem um prazo, salvo engano, de uma semana para dar essa resposta. Gerson, voltando à visita presidencial hoje de manhã, fazendo um pé de ouvido ali com alguns deputados, deu para sentir uma certa, como eu posso te dizer, um desconforto de alguns deputados aqui da Assembleia com a presença do presidente lá na região da Cabeça do Cachorro, e por não ter levado alguns aqui que fazem aquele papel de ao lado da foto, sabe? E eu senti um pouco de chateação nesses deputados. Alguns aqui que apoiam o presidente. Seria o momento certo o presidente, que já vislumbra 2022, perder esses contatos aqui e apostar tudo no Coronel Menezes? Parece que foi sim. Foi o único que foi, né? Houve uma informação ontem, eu não consegui apurar, que o Coronel Menezes e um grupo de militares alugaram um jatinho para participar desse evento lá em Maturacá, mas não convidaram nenhum político, e nenhum político conseguiu viabilizar a sua ida à Cabeça do Cachorro para acompanhar o presidente nesse evento lá, né?
Muito complicada a situação dele, que abre espaço, veja bem, Caio, aí eu vou entrando no último assunto que eu gostaria de comentar com você, que foi a entrevista do ex-presidente Lula, concedida aí, como você disse, à Rede Tiradentes. Ele é aquele encantador de cobras verdadeiro, aqueles indianos que fazem a cobra levantar só de olhar, porque o homem é fogo. Chegou aqui, disse que vai renovar, fortalecer, tornar a Zona Franca de Manaus grande de novo. Nós vamos gerar mais de 100 mil empregos, que aqui a situação da Zona Franca é essencial para a Amazônia, que não é só Manaus. Disse também que vai, desta vez, depois de 8 anos de mandato dele, 5 anos de mandato da Dilma, finalmente recuperar o trecho central da BR-319 e torná-la trafegável para ser a estrada da União Nacional com o Amazonas. Ou seja, jogou para todas as áreas e aí ainda disse muito claramente que vai cortejar o Centrão. Quem é o Centrão? Centrão é esse grupo que dá suporte exatamente ao presidente Bolsonaro. E esse grupo é integrado por quais partidos? Exatamente pelos partidos desses deputados que você sentiu aí uma ponta de ciúmes por não terem sido chamados para o evento com Bolsonaro lá na cabeça do cachorro. A gente só não pode esquecer, o presidente Lula fala muito sobre isso também, mas a gente não pode esquecer das coisas que o presidente Lula também causou após isso. A entrada de Dilma Rousseff, apoiada pelo ex-presidente, foi também uma situação muito constrangedora para os agentes econômicos que atuam aqui no Amazonas, em especial no Distrito Industrial. Sempre cobri a economia e as discussões em torno do assunto eram muito difíceis, porque a gente sabe da política econômica imprimida pelo governo Dilma Rousseff naquele período. Ou seja, o presidente Lula fala por ele, mas ele também não pode tirar as suas dificuldades, ou melhor, as dificuldades que teve Dilma Rousseff no período em que esteve no poder. Gerson, mais algum destaque? O presidente Lula ele vai surfar na boa memória que o povo tem dos anos dele na presidência, mas ele não vai escapar de receber pela frente as críticas do que veio depois que ele indicou a ex-presidente Dilma para o comando do país. Ou seja, isso há muita água para rolar, mas no momento nós estamos diante dessa polarização aí, que é um complexo que é uma complexidade para o país. Por aqui, estamos nessa, só relembrar ao nosso webnauta que nas nossas redes sociais está lá todas as informações que ele precisa para se vacinar para a Covid, já começou dos aeroportuários, como você citou aí, tem também o cronograma, os requisitos e onde se vacinar as grávidas e puérperas, que começou na quarta-feira a vacinação delas. Então, dê uma chegadinha nas redes sociais do realtime1.com.br para ver onde se vacinar, como se vacinar e ter a melhor informação aqui na internet do Amazonas. Valeu, Gerson Severo Dantas, muito obrigado, bom fim de semana para você, muito hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Rapaz, para quem não sabe, o Gerson fez um arroz carreteiro esse final de semana e convidou a gente na sexta-feira passada para casa dele. Maravilhoso. Parabéns, Gerson. Bom, para você que fica aqui conosco, não esqueça, porque durante todo o dia tem uma programação especial e com muita informação no nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias, e na nossa página na internet, o Mundo da Política e dos Negócios. Não esqueça, www.realtime1.com.br. Informação com responsabilidade e credibilidade. Até mais.